Prepara um monte de bolo, um monte de alimento lá. Se não me engano, é 200 e poucos bolos e figos, esse trem assim. E vai em direção a Davi e fala com ele lá, argumenta com ele. E Davi fala: por causa de você, porque você foi sensata, ninguém vai morrer da casa de Nabal hoje. Ela pede desculpas pelo marido dela, ela se culpa pelo negócio. Se culpa sem nenhum motivo, vamos cá entre nós. É tudo culpa do Nabal. O Nabal faz merda, a Abigail tem que ir lá resolver. Resumindo, é isso. E Davi sai, e pouco tempo depois, Nabal morre. O que foi uma bênção pro mundo que é menos idiota na Terra. Tô falando isso, parece muito alguém muito mal. Tá, isso não é o caso. Então, Davi ele toma Abigail como esposa e vai. E Davi nesse ponto ele tinha duas esposas, porque Mical, que foi a primeira esposa dele, tinha sido dada pelo pai dela a Paltiel, que era um cara de uma tribo lá, e foi dada a ele porque ela não era mais esposa de Davi, já que Davi era um traidor de Israel. Sendo que o cara tinha poupado a vida do Saul e não tinha feito nada. Definitivamente Saul é muito burro. Tá. Mas voltando. Nisso, ele tinha outra esposa chamada Ainoã. E ele se casou com Abigail. Na Bíblia não é falada a história de Ainoã. Porém a novela tem uma história muito legal. Eu gostei muito da romance entre Davi e Ainoã. Pena que depois Davi ele caga com a vida dele, né? Mas isso daí é pra 2 Samuel e 1 Reis. Bem, mas voltando. Passa um tempo e Saul volta a perseguir Davi. Dessa vez Saul estava entre montanhas, se eu não me engano, perto de uma montanha lá. E Davi ele vê isso, vai lá e ele toma o jarro de Saul e a lança dele. E ele grita lá de cima: Abner, como você pode se considerar pro comandante de Israel, no caso, né? Como você pode se considerar o comandante de Israel se você não conseguiu proteger seu rei? Eu estive do lado do rei aí, poderia tê-lo matado. Porém, só peguei a sua lança e o seu jarro de água. E Saul, de novo com aquele velho papinho, fala um negócio, faz outro. Me desculpa, Davi. Você me poupou novamente, não vou voltar a te perseguir. Volte pra casa, meu filho. Nesse ponto, eu acho que todo mundo já sabe que não adiantou em nada, até Davi, que ele é meio bobo de vez em quando, sacou isso e vazou. E ele foi, né, para a terra dos filisteus, pedir abrigo a Aques. E jurou lealdade a Aques, e ele não queria ficar em Gade, que era a cidade principal da Filístia. E Aques deu Ziclag para Davi. E eu acho importante citar aqui que Davi, ele, no início da sua fuga e tudo mais, ele se refugiou na Filístia. Porém, antes ele tinha fingido demência para poder conseguir fugir de lá. Porque tinha dado umas treta lá, ele foi chamado no palácio, e lá ele se fingiu de doido, e acabou que o rei descartou ele. Porém, dessa vez ele ficou lá na Filístia, ele fazia trabalhos pro rei Aques. Porém, toda vez que ele fazia algo, ele atacava algum inimigo de Israel e falava que ele tinha atacado uma província de Israel pro rei. Resumindo, ele atacava os inimigos de Israel, ou seja, ele ajudava Israel, só que ele falava pro Aques, que era inimigo de Israel, o maior inimigo de Israel, que ele tinha atacado Israel. Então Aques achava que ele era o maior vilão, o maior inimigo do povo dele, e que todo mundo iria odiar ele. E nisso, Saul vai ter que entrar em guerra de novo contra os filisteus. E como dessa vez ele estava sem Samuel poder falar com ele, Deus tinha abandonado ele, ninguém mais falava com ele. Ele tentou falar com os sacerdotes, porém
Se tivesse algum sacerdote ainda, eu acho que seria meio doido de falar com ele, mas eu sei que ele fala com algum sacerdote lá. E o sacerdote não consegue falar nada com Saul. Ele já tinha matado todos os outros sacerdotes, então eu acho que a reputação dele com Deus não estava muito boa. E ele tinha expulsado todos os médiums, adivinhos e pessoas que falavam com espíritos da terra de Israel. E ele se disfarça e vai falar com uma médium que morava em Endor. Que nome, velho. Tá. E lá a médium desconfia dele, achando que era algum plano para poder entregar ela a Saul. Porém ele jura pelo Deus dele, pelo Deus Israel, que não era isso e tudo mais. Depois ela descobre que era realmente Saul. Ficou com medo de novo, mas fez o que ele pediu. E resumindo, ele pede para poder subir Samuel, ou seja, invocar o espírito de Samuel. E nisso eu acho que Saul, ele poderia ter só ficado quieto, que ele ia ir menos preocupado na batalha. Porque Samuel chega assim e fala: cara, tu vai perder, você e todos os seus filhos vão morrer na batalha. Resumindo, ele tava todo lascado. Ele tinha os filisteus contra ele, Deus estava contra ele, Samuel só falou desgraça pra ele. E ele foi batalhar do mesmo jeito porque ele não tinha outra opção. E assim aconteceu, o exército Israel foi derrotado. E eu vou voltar um pouquinho aqui porque depois eu falo sobre a parte final. Que, resumindo, Davi foi chamado por Aques para ser parte da sua guarda pessoal durante a guerra dos filisteus e israelitas. Porém, os comandantes do exército do Aques falaram: a gente não confia em Davi. E Aques falou assim: desde quando você chegou aqui, você não me deu nenhum motivo para desconfiar de você. Eu queria muito te levar na batalha, porém os comandantes do meu exército não querem deixar. E eles falam assim que nada melhor para provar, os comandantes no caso, né? Nada melhor para provar que ele não é inimigo do que decapitando o maior inimigo de Israel. E resumindo, Davi não vai para a batalha. E quando ele chega em Ziclag, ele viu que os amalequitas tinham saqueado a cidade e levado todas as pessoas como prisioneiras. Levaram todos os bens, as pessoas e tudo mais. E Davi ele vai atrás dos amalequitas e ele encontra o escudeiro de um dos amalequitas lá. E ele pede para Davi jurar que não iria matar ele. E ele fala para Davi aonde que os amalequitas estavam. E Davi resgata todo mundo lá. E agora a gente entra na parte final, que é o suicídio de Saul. Vou resumir bem resumido. Saul, ele estava fugindo de todo mundo. Os seus 3 filhos tinham sido mortos por flechas. Todos os filhos estavam atrás dele, porque todo o exército de Israel tinha perdido e se dispersado. Saul estava correndo e como ele não queria... Aí ele foi atingido por uma flecha. E como ele não queria perecer por causa de filisteus, ele pede pro escudeiro dele matar ele, só que o escudeiro não mata e ele vai lá e se joga sobre a espada dele. Ele se mata e depois o escudeiro dele faz a mesma coisa. Filisteus ganham a guerra, Davi recupera sua esposa e a continuação tá em 2 Samuel, que não é o resumo de hoje. Bem, falou, é isso, tchau.